Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, os amados irmãos e amigos. É mais uma oportunidade que Deus nos dá, né? De nós estarmos aqui nessa manhã, o adorando em espírito e em verdade. Que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, estar devotando a Ele todo o nosso ser. Quando Ele verdadeiramente tem amado a cada um de nós, e de tal forma que Ele deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Pastor Carlos Sales, mais uma vez com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, e venho com a palavra do coração de Deus para o teu coração nesta manhã. Eu quero trazer uma palavra que está em Lucas, né? Lucas capítulo, deixa eu ver aqui, Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, isso mesmo, a partir do versículo 37, amém? Glórias a Deus. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 37, que diz assim: No dia seguinte, eles desceram do monte. Uma grande multidão veio se encontrar com Jesus. Aí um homem que estava no meio do povo começou a gritar: Mestre, peço ao Senhor pelo meu filho, meu único filho. Um espírito mau o agarra e de repente o menino dá um grito e começa a ter convulsões e a espumar pela boca. O espírito maltrata e não solta de jeito nenhum. Já pedi aos discípulos do Senhor que os expulsassem um espírito mau, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: Gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Então disse ao homem: Traga o teu filho aqui. Quando o menino estava chegando, teve um ataque e o demônio o jogou no chão. Então Jesus deu uma ordem ao espírito mau, curou o menino e entregou ao seu pai. Amém? Bom dia, as amadas irmãs já estão conosco aí na live, que Deus os abençoe. Amém? Nossa irmã Marina Sales Andrade, que Deus esteja abençoando. A nossa irmã Graziela Matos. É muito bom nós estarmos novamente nessa manhã louvando, engrandecendo o nome do nosso Deus. Amém? Então eu vim aí, trago uma palavra abençoada aí que está em Lucas capítulo 9, a partir do versículo 37, que fala do garoto lunático, o jovem lunático. E essa passagem ela vem ao meu coração como? Porque nós temos que clamar pelos nossos, não somente os nossos filhos, não somente os da nossa família, mas aqueles que são de Deus, aqueles que verdadeiramente amam a obra de Deus, gosta de fazer a obra de Deus, tem um chamado. Há uma necessidade de nós vermos também aqueles que estão à nossa volta ser libertos, assim, de espíritos imundos, né? Situações que são agravantes na vida de muitas pessoas. E esse pai, ele está desesperado, né? Ele chega a Jesus e ele diz assim: Olha, Jesus, eu já fiz de tudo, até mesmo já trouxe aos teus discípulos, e teus discípulos não puderam libertar o meu filho desses espíritos imundos, desses espíritos maus, que muitas vezes tem pego meu filho, tem jogado no fogo, outras vezes na água, e não solta, agarra fortemente, e o menino fica meio morto. E eu preciso da ajuda do Senhor, eu preciso da ajuda do teu Espírito Santo, eu preciso que o Senhor venha fazer muito por mim, porque na realidade é meu filho único e eu amo, e eu tenho um grande prazer na vida do meu filho. Eu necessito desse teu milagre. E quantas situações têm acontecido diante de nós, na nossa frente, diante dos nossos olhos,
que nós nos sentimos impotentes, incapacitados de fazer alguma coisa. Mas Jesus, ele olha para os seus discípulos e olha para toda aquela multidão que está à sua volta, e Jesus, ele expressa dessa maneira, assim, deixa eu encontrar o texto. O Pai, no versículo 40, ele diz: já pediu aos seus discípulos, né, que o expulsasse esse espírito mau, mas eles não conseguiram. Então Jesus respondeu: gente má e sem fé, até quanto ficarei convosco? Então Jesus, o que ele está querendo exprimir nas suas palavras? Jesus, ele está querendo dizer: vocês também podem, vocês também, é obrigação de vocês, vocês têm que se esforçarem, porque vocês darão ordem e esses espíritos imundos, eles sairão no meu nome. Por que ele está dizendo isso? Jesus, em outra passagem, porque se repete nos outros evangelhos, a mesma coisa, esse menino lunático, repete também os outros amados irmãos, os outros discípulos do Senhor também narram a mesma história. E eles vão arguir, eles vão até Jesus e falam com Jesus: porque nós não conseguimos expulsar esses demônios, esse espírito imundo. E Jesus fala com ele: essa casta, ela só sai com jejum e oração. Então, quando nós queremos fazer a obra do Senhor, quando nós necessitamos de fazer a obra do Senhor, a gente precisa estar jejuando, a gente precisa estar em oração, a gente precisa estar nos colocando na presença do Senhor como verdadeiros homens e mulheres. Como assim, pastor Carlos? Nos preparando para que na hora e no momento que tiverem nos abordando para fazer tal coisa, nós estejamos preparados. Então, em nome de Jesus Cristo, amados irmãos, que venhamos fazer toda a diferença. Eu quero trazer um texto de reflexão aqui para vocês entenderem o que eu estou falando, porque quando eu vir trazer esse texto, eu li primeiro o texto de reflexão, e é um texto bom, é um texto que vai mostrar a vocês o quanto nós precisamos estar nos esforçando para fazer a obra de Deus, porque muitas vezes, amados irmãos, não é só conforme esse garoto lunático. Muitas vezes, amados irmãos, há perturbações enquanto nós estamos dormindo, em sonhos, há perturbações em situações de visões, entendeu? Nós precisamos então o quê? Louvar, engrandecer o nome do Senhor com as nossas orações, com a nossa dedicação. Muitas vezes há assombro quando nós estamos passando por lugares escuros, assombros quando nós estamos sozinhos dentro de casa. Nós precisamos então ungir a nossa casa, nós precisamos orar a nossa casa, nós precisamos orar os nossos filhos, o nosso marido, a esposa. Nós precisamos fazer toda a diferença, porque o Senhor, ele tem cuidado de nós. A palavra do Senhor, ela diz ali em Efésios capítulo 6, do seu versículo 10 em diante, ele diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, sim contra principados e potestades. Esses principados e potestades que agem nas regiões celestiais. Não pensa você que é lá em cima. Quando fala em regiões celestiais, a gente pensa que é lá em cima no céu. Não, é na atmosfera, é nesse ar que nós respiramos, é onde o vento está, ali também está a nossa luta espiritual. Nós precisamos entender que Jesus, ele vem falar conosco que nós devemos orar e que nós devemos jejuar para expulsar essa casta, esse tipo de demônio. E o apóstolo Paulo aí, em Efésios capítulo 6, ele fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. E ele fala que nós devemos estar orando uns pelos outros. Nós precisamos estar nos santificando na presença do Senhor. Está conosco aí também a nossa irmã Simoni Carvalho. Que Deus esteja te abençoando nessa manhã, operando, né?
poderosamente na sua vida. Amém? Que Deus esteja aí superabundando a presença de Deus nos nossos lares, na nossa casa, na nossa família. Então, eu quero estar trazendo, é um texto pequeno, mas um texto muito bom que está aí na reflexão que eu quero trazer. A reflexão, ela fala de determinação e foco, que eu coloquei o nome nessa reflexão. Determinação e foco. Eu poderia colocar aí determinação, foco e fé, para ficar melhor. Dizem, duas crianças estavam patinando num lago congelado da Alemanha. Era uma tarde nublada e fria e as crianças brincavam despreocupadas. De repente, o gelo se quebrou e uma delas caiu, ficando presa na fenda que se formou. A outra, vendo seu amiguinho preso e se congelando, tirou um dos seus patins e começou a golpear o gelo com todas as suas forças, conseguindo por fim quebrá-lo e libertar um amigo. Quando os bombeiros chegaram, viram o que havia acontecido, perguntaram ao menino: "Como você conseguiu fazer isso? É impossível que tenha conseguido quebrar o gelo, sendo tão pequeno e com mãos tão frágeis." Nesse instante, o gênio Albert Einstein, que passava pelo local, comentou: "Eu sei como ele conseguiu." Todos perguntaram: "Pode nos dizer como?" "É simples", respondeu Einstein. "Não havia ninguém ao redor para lhe dizer que não seria capaz. Deus nos fez perfeito e não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer algo só depende de nossa vontade e perseverança. Então, amados irmãos, determinação, foco e fé. Nós podemos olhar o texto e ver que ele se encontra numa situação que ele estava sozinho. Imagine você no lugar desse garoto. Você, muitas vezes, quando acontece alguma coisa, conforme nós lemos nas Sagradas Escrituras, em Lucas capítulo 9, a partir do versículo 37, a gente talvez olha ao redor, ou a gente pega o celular, ou a gente tenciona fazer alguma coisa. Eu vou chamar o pastor porque o meu filho está convulsionando, eu vou chamar o pastor porque o meu marido está assim, meu marido está assado, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas o garoto, nessa situação, ele olhou ao lado, ele não viu ninguém, ou talvez ele nem olhou ao lado para que alguém pudesse socorrer o seu amigo. Ele viu que abriu uma fenda no gelo e seu amigo ficou preso na fenda daquele gelo. Ele golpeou o gelo, ele tirou o seu patins. Aquele gelo poderia congelar o seu pé, ele poderia perder o pé por causa que ele tirou o seu patinho do pé, mas ele tirou e golpeou o gelo com tanta força. Ele foi batendo, até libertar o seu amigo que estava preso no gelo. Imagina aquele garoto tão pequeno, tão frágil. Ele conseguiu, porque aqui, segundo Albert Einstein, ele não tinha ninguém por perto que dissesse a ele que ele não era capaz de conseguir. Nós precisamos entender que Jesus, ele olha para mim, Jesus, ele olha para você, e Jesus, ele diz assim: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão a uma montanha: sai daí e passa para acolá, e essa montanha passará. Assim, amados irmãos, ele diz que se nós tivéssemos fé, nós faria ainda milagres maiores do que ele fez. Nós precisamos de milagres, nós precisamos, amados irmãos, de verem
as coisas de Deus acontecerem nos nossos dias, no nosso tempo, coisas que nós não estamos vendo conforme os discípulos viam, os discípulos faziam, Jesus via, Jesus fazia, e no nosso tempo nós não temos visto mais. O que temos visto não é ludibriação, nós temos visto encenação, nós temos visto pessoas sendo pagas para dizer que aconteceu um milagre na vida delas, mas nós precisamos experimentar o nosso milagre diante de Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ter fé para transformar a vida das pessoas. Nós precisamos ter fé para que o poder espiritual de Deus venha acontecer na minha vida, na tua vida, na nossa casa, na casa do nosso irmão. Nós precisamos, em nome de Jesus, orar e as coisas acontecerem conforme aconteceram no passado. A gente olha para a vida de Elias, amados irmãos. Elias foi um homem, segundo a Bíblia, ele diz assim que foi um homem sujeito às mesmas paixões que nós. A Bíblia diz que quando o servo do Senhor, ele diz que ele não era melhor do que seus pais, ele queria ir ter com Deus. A Bíblia diz, amados irmãos, que o Senhor falou: então, Elias, eu quero que você vá até Eliseu, filho de Safate, e coloca ele no teu lugar. Eliseu, filho de Safate, ele fala assim com Elias: olha, Elias, eu quero porção dobrada do teu espírito. E Elias fala assim: olha, difícil coisa tu me pediu, mas contudo, se você vê o Senhor me tomar e me levar para o céu, você receberá isso que você está pedindo. A Sagrada Escritura diz que quando o Senhor veio e tomou Elias e levou numa carruagem de fogo, a Sagrada Escritura diz que Eliseu olhou e falou: carruagens e carro de fogo. Nós precisamos, amados irmãos, crer. E ali Eliseu creu. E Eliseu, ele morreu. Quando Eliseu morreu, ele tinha feito 13 milagres. 13 milagres. Ainda faltava um e ele já estava morto. Eliseu já estava morto. Amados irmãos, mas a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela se concretiza, porque Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Sagrada Escritura diz, amados irmãos, que quando estava enterrando um defunto e veio o exército inimigo, quando o exército inimigo estava pronto para atacar, aqueles homens deixaram o morto. Como assim? Eles largaram tudo e saíram correndo. E eles largaram o morto, eles não viram, mas eles largaram o morto em cima dos ossos de Eliseu. E aquela pessoa que estava para ser enterrada, ela ressuscitou. Ali estava concretizando o 14º milagre que Eliseu tinha pedido a Elias, segundo a vontade de Deus. Amados irmãos, eu creio que Deus, ele pode fazer muito mais do que nós estamos pedindo, do que nós estamos pensando. Segundo a ciência, nós não usamos 20% da capacidade do nosso cérebro. Segundo, nós podemos entender que Deus, ele está pronto para fazer 30, 60, 100 vezes mais. E nós não estamos usando nem 20% de tudo que Deus tem tentado, o que ele está querendo fazer na minha vida e na tua vida. Porque a Bíblia diz para mim e para você: o que nós temos experimentado não passa de gotas daquilo que Deus quer e que ele pode fazer. A Bíblia diz que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração humano as coisas que Deus tem preparado para mim e para você. Nós precisamos entender, amados irmãos, que nós precisamos nos mover conforme esse garoto. Os bombeiros disseram que as mãos dele eram frágeis. Imagina a espessura do gelo que ele teve que quebrar. Imagine a força que ele teve que empenhar naquele patins para quebrar o gelo. Imagina, em nome de Jesus Cristo, o que Deus pode fazer por mim e por você na hora que você for impelido, na hora que você for chamado,
na hora que você for comissionado por Deus, para que você venha fazer ali a obra do Senhor, de expulsar os demônios, de estar clamando a Deus pela saúde do seu filho, de estar clamando pela libertação do seu marido, pela libertação de sua casa. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos esforçar. Nós precisamos nos devotar a Deus, nos colocar nas suas mãos. Quando nós colocamos nas mãos do Senhor, as coisas acontecem. Nós precisamos ver o milagre de Deus acontecer. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ir mais além. Não vamos cruzar os nossos braços, pois o maior homem do mundo morreu de braços abertos. Em nome de Jesus Cristo, vamos, aleluia, nos esforçar para que a obra do Senhor não venha passar vergonha, conforme tem passado. Jesus disse assim: olha que geração perversa, até quando eu estarei convosco? Nós precisamos entender que há um trabalho a ser feito, e esse trabalho exige uma preparação minha e tua. E Jesus está dizendo, é jejum e oração. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele tem me escolhido e capacitado. O Senhor tem te escolhido e capacitado para que nós venhamos fazer a sua obra nessa terra. Que em nome de Jesus Cristo você venha receber essa palavra no seu coração, em que você venha ser capacitado para toda boa obra, porque é uma comissão de Jesus para mim e para você. Aí em Mateus capítulo 28, a partir do verso 18, Jesus diz assim: foi-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, evangelizai, pregai a minha palavra, anunciai a minha palavra. Está no imperativo, Ele está enviando, Ele está dando uma ordem, e diz, portanto, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele estaria conosco, e Ele está conosco. E essas coisas que nós temos que fazer, essas coisas que Ele colocou nas nossas mãos para que nós estejamos fazendo, e nós não venhamos retroceder, mas que venhamos ir além, que venhamos ouvir a voz de Deus, e que venhamos estar abençoando as famílias da terra, porque você tem sido o porta-voz de Deus, você tem sido o arauto do Rei, você tem sido anunciadora e anunciador de boas novas. Que em nome de Jesus Cristo nós venhamos fazer toda a diferença nessa terra, e que o poder do Espírito Santo de Deus venha nos renovar a cada dia, que o Espírito Santo de Deus venha estar exalando dentro de nós esse desejo de estar salvando vidas, conforme esse garotinho. Ele viu o seu amigo padecendo, ele viu o seu amigo passando uma situação terrível, desesperadora. Ele não se conteve, ele não foi chamar ajuda, mas ele falou: eu vou tirar meu amigo daqui. E ele tirou o seu amigo. Que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, estar nos salvando dessa geração perversa, que nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, estar fazendo toda a boa obra a qual o Senhor já preparou de antemão para que nós andássemos nela. Que em nome de Jesus Cristo você esteja sendo confortado com essa palavra, que você esteja recebendo o melhor de Deus nessa manhã, que a sua casa seja salva, que a sua casa seja, em nome de Jesus Cristo, revigorada pelo Espírito Santo do Senhor, que nós estejamos recebendo o melhor de Deus nessa manhã, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Deus de Israel, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado pelos teus cuidados, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, pelas amadas irmãs estarem conosco, ó Pai, nesta manhã, Pai, louvando e engrandecendo o Teu nome. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, desde já, Senhor Deus, eu clamo, ó Pai, para que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja tomando, Senhor Deus, tanto elas, conforme os seus familiares, a sua família, Senhor Deus, a sua casa,
que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja derramando, ó Pai, do teu fluir, ó Pai, que o teu sobrenatural, ó Pai, esteja vindo, ó Pai, ao encontro, ó Pai, de suas necessidades, ó Pai, que elas possam, Pai, encontrar em Ti, Senhor Deus, socorro, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que elas tanto precisam, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, nessa manhã, Pai, aleluia, nós os temos, ó Pai, como ajudador, como aquele, Senhor Deus, que vem verdadeiramente, pega, Senhor Deus, nas nossas mãos, ó Pai, e nos leva mais além. Assim, ó Deus, nós clamamos ao Senhor, venha com teu poder, venha com a tua unção, ó Pai, está, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, toda a diferença na nossa vida, Senhor, na vida, Senhor Deus, de todos aqueles que estão à nossa volta. Que o Senhor, ó Deus de Israel, venha, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, aumentar a nossa fé. Venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nos fortalecer, Senhor Deus, para que estejamos, ó Pai, sendo, Senhor Deus, tanto, Senhor Deus, missionárias como missionários da Tua casa, levando a Tua palavra, Pai, e fazendo com que todos recebam, Senhor Deus, do Teu poder e da Tua unção, Pai, e que todos sejam lavados e remidos pelo Teu sangue. Assim, Senhor Deus, nós oramos nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Quero dar a bênção apostólica para você, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar a todos aqueles que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém. Amém. Deus abençoe as amadas irmãs, e todos aqueles que estiverem participando conosco nas lives, que Deus esteja aí operando através do seu poder. Então tenham um bom domingo, domingo abençoadíssimo para vocês, que vocês estejam aí, aleluia, recebendo o melhor de Deus. Que o Senhor esteja dando saúde, paz, alegria, prosperidade, que vocês estejam sendo uma bênção na presença do nosso glorioso Deus de Israel. Um abraço aí do pastor Carlos, que Deus esteja abençoando a todas vocês em nome de Jesus Cristo, e que o Espírito Santo de Deus esteja aí também abraçando, guardando e fazendo com que cada um de nós venhamos, mover em fé em nome de Jesus. Até uma próxima oportunidade, se Deus nos conceder, que será em nome de Jesus Cristo, hoje às 19 horas, no culto de louvor ao Senhor. Amém? Fica na paz, Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus.